Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à primeira parte, né? Em que vamos ter Sou eu aqui. a nossa amiga Andréa Emília falando sobre a saúde mental. E então, vamos fazer a prece inicial. Vamos agradecer a esse momento em que estamos aqui todos presentes virtualmente e aqueles que vierem assistir mais tarde, que os nossos mentores espirituais possam nos envolver na paz, na harmonia, na tranquilidade, e que essa explanação possa decorrer, Senhor, com tranquilidade, e que possamos assimilar um pouco desses ensinamentos, que possamos tranquilizar as nossas almas, e assim, Senhor, que possa ser uma tarde agradável com nossa amiga Andréa Emília, e com todos que aqui estão presentes nesse mundo virtual. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos chamar a nossa amiga Andréa Emília para que ela possa, né, dar início às atividades dessa primeira parte. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho até que horas? 3 horas ou antes? Eu acho que sim, Andréa. Tá, então eu vou fazer isso. Ó, assim, a única coisa que eu vou fazer assim, eu não vou ficar aqui, a gente não vai dar receita de bolo de doença mental, de saúde mental, não vou falar de transtorno, isso e aquilo. A gente vai fazer um trabalho, que é a proposta, de uma reflexão para que a gente possa estar, de alguma forma, pensando nessa questão com relação a nós, trabalhadores, tá? O objetivo é o trabalho, trabalhador mesmo, e como a gente pode estar direcionando isso na casa espírita? Como é que a gente pode estar trazendo isso na casa espírita, tá? Então, assim, é esse o objetivo. Porque eu tenho visto que quando a gente coloca esse assunto de saúde mental, às vezes a gente vem para trabalhar assuntos particulares nossos, mas não é esse o objetivo aqui. A gente pode até fazer um trabalho sobre isso, mas não é esse o objetivo aqui, tá? Então, a gente vai falar com relação ao trabalho. O objetivo nosso é promover uma reflexão sobre o assunto à luz da doutrina espírita. Então, eu vou compartilhar aqui um PowerPoint aqui. Deixa eu botar aqui F5. Foi. Bom, eu vou pegar, eu botei esse tema, Lei de Destruição e Saúde Mental, por quê? Não sei se vocês conhecem esse livro. Ele não é um livro muito novo, mas ele é um livro muito bom mesmo, excelente, que é do Sérgio Luiz da Silva Lopes, que é um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, espírita. Tem um monte de palestra dele na internet. E ele faz um trabalho muito bom, as palestras dele são excelentes. E aí, lendo esse livro, todo ele fala, ele fala de cada uma das leis morais do Livro dos Espíritos, e aí ele relaciona questões de saúde mental nessas leis. E aí, e ele traz uma concepção de saúde mental, conceito, essas coisas todas, nesse capítulo, que é o capítulo 6, que ele fala da lei de destruição. Então, eu peguei alguns trechos desse capítulo para a gente poder fazer uma reflexão a respeito, tá? Mas eu vou começar com o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, que eu peguei lá no site da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles têm um departamento nessa área de psiquiatria e psicologia maravilhoso. Inclusive, eles têm muitos trabalhos sobre suicídio na infância e na adolescência. A gente pode dizer que eles são pioneiros em trazer esse assunto à baila, tá? Principalmente no Brasil. Então, eu que desmembrei, né? Se você for pegar um conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, é um texto só, mas eu botei em etapas porque
a Organização Mundial de Saúde, em reuniões com os profissionais da área de saúde mental, não é uma imposição, é um colegiado, por incrível que pareça, se demora bastante tempo e esse conceito, de 10 em 10 anos, pelo menos, ele é revisto, de acordo com a conjuntura em que está se vivendo. Ele coloca que saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. Isso é saúde mental. Mas isso a questão refere-se a um bem-estar no qual a gente desenvolve suas habilidades pessoais. Então, quando a gente fala isso, a gente está colocando no sentido de se respeitar as limitações, as questões que cada um traz. Quando a gente fala em desenvolver suas habilidades, eu não vou entrar muito nesse aqui, senão a gente só fica aqui. Suas habilidades pessoais, a gente está falando numa atitude inclusiva do indivíduo. Tá? Isso é muito importante, porque, vamos lá, a gente, por exemplo, a gente estava conversando antes, a gente pega um companheiro, uma companheira, que está dentro do espectro autista, ele não vai poder, entre aspas, dar a mesma contribuição que a gente, mas ele tem como contribuir com a sociedade de alguma forma. E isso é o objetivo que, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que atingir. Muito mais do que um padrão de normalidade, que esse é um conceito também discutível, a gente tem que estar trabalhando para que essa pessoa tenha bem-estar, que ela possa ser aceita, que ela possa ser incluída e, de alguma forma, atuar na sociedade dentro das limitações, dentro daquilo que ela pode oferecer. Tá? E aí, lá nesse artigo, né, da Universidade Federal, eles falam, mais do que um cenário de ausência de problemas, a saúde mental é entendida como um estado onde o indivíduo está bem o suficiente, como a gente falou, para lidar com situações cotidianas que são tão diversas quanto imprevisíveis. Então, isso é muito importante da gente ter essa questão. Não quer dizer que nós não vamos ter abalos, não quer dizer que nós não vamos ter desequilíbrios, não quer dizer que tem momentos que nós não vamos ter tristezas profundas, decepções profundas, não é isso que está se falando. Mas de que forma a gente tem um ambiente saudável ou possível, a gente pode dizer assim, um processo civilizatório que proporciona que a gente possa estar trabalhando para que, quando tem esses abalos, a gente consiga se soerguer de acordo com as nossas capacidades, com as nossas potencialidades. Tá? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando nesse sentido. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só levantar a mão. E aí o pessoal. E aí, no texto que a gente pegou, ele começa justamente com a questão 728 do Livro dos Espíritos. E é sobre ela que ele vai desenvolver todo o raciocínio dele, o Sérgio Luiz Lopes, que é a questão 728. É lei da natureza destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, por aí a gente já vê que a questão da saúde mental é um processo em construção. Não é algo que nós, espíritos imperfeitos, em provas e expiações, e que estamos realmente trabalhando nessas nossas expiações, nessas nossas problemáticas, a gente possa dizer que já tem uma saúde mental sólida. A gente está num processo de construção dela, um processo de qualidade de vida, até porque a gente não tem uma sociedade inclusiva, né? E isso faz parte da nossa vivência. E, pegando a doutrina espírita, a gente já está entrando nela,
como a gente ainda está muito preso ao orgulho e ao egoísmo, não tem como a gente dizer que nós sejamos pessoas plenamente saudáveis mentalmente, né? Saúde mental nesse sentido, saúde psíquica nesse sentido. E aí ele começa falando assim: tudo que cogitamos em termos de evolução terá por pressuposto transformação, mudança. E isso está vinculado à lei de destruição, porque é impossível avançar de um ponto para o outro sem abandonar o anterior. Ou seja, o que a gente está, pelo que a gente está passando agora? E aí a gente vai lembrar a Gênese, né? O livro A Gênese de Kardec, o capítulo 18, que fala da nova geração, que fala dos tempos são chegados. O que o Kardec está dizendo lá para a gente? Através daquilo das conclusões que ele chega do contato com a espiritualidade superior, de que para que uma nova sociedade renasça é preciso destruir o homem velho, aquilo que prejudica essa sociedade. E quando isso acontece, tem uma comoção, tem um abalo, como a gente pode dizer, similar a um abalo sísmico. A gente entra em crise. Por quê? Porque a gente se depara com aquilo que a gente vem vivenciando, que é aquilo que a gente tem como hábito de vida, como hábito de reação, como hábito de leitura do mundo, e uma proposta nova, que a gente precisa transformar. E é muito interessante a gente ver esse significado de transformação, é você ir além da forma, ou seja, é a gente usar os nossos potenciais, alguns conhecimentos que a gente já tem, para que nós possamos formar uma nova visão de mundo, que aí vem a mudança. Então, é preciso destruir, é preciso que a gente abandone, e isso é muito difícil. Então, isso abala a saúde. Se nós formos ver do ponto de vista do que, enquanto sociedade, a gente faz essa leitura, de uma leitura de normalidade. A gente tem essa questão, a gente tem, no geral, quando se fala em saúde mental, a gente vem de um conceito socialmente imposto, a gente pode dizer assim, de normalidade. E é isso que, geralmente, o pessoal da área de saúde, que pensa saúde, principalmente saúde mental, questiona. E aí ele continua: a própria saúde mental depende da elaboração de algumas coisas. Perdermos, por exemplo, que ele fala, nossa infância, que dá lugar à adolescência. Esta, por vez, terá que dar lugar à vida adulta. Então, o que está querendo dizer? Que a gente sempre está perdendo alguma coisa para ganhar. Não tem jeito. A vida é assim. A gente vai ter que jogar fora alguma coisa para poder ganhar outra. E isso é doloroso, isso é difícil. Se a gente pegar, por exemplo, essa mudança, como ele coloca aí, da infância para a adolescência, a gente vê o quanto é difícil esse processo de transição. E aí a gente pode, ver essa representação na nossa vida. A gente, por exemplo, quem trabalha com evangelização, quem trabalha com criança, com jovem, principalmente com pré-adolescente, vê o quanto é difícil para eles essa fase de mudança da infância para a adolescência. E aí eles ficam naquele meio termo, querendo ser adolescente, querendo ter um comportamento mais adulto, mas também não quer perder algumas coisas que tem da diversão, da questão da criança, da infância. Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Sempre que a gente dá um passo além, a gente tem que recuar. Quando a gente entra na vida adulta efetivamente, por exemplo, a gente começa a trabalhar e a gente tem que acordar muito cedo para trabalhar, a gente não pode mais ficar na badada até 4, 5 horas da manhã todos os dias da nossa vida, senão a gente não aguenta. A gente tem que renunciar a certas coisas. A gente paga a conta, como fala hoje os boletos, a gente não pode estar gastando dinheiro assim à revelia. A gente tem que fazer um orçamento, então a gente tem que renunciar a certas coisas que às vezes nos dão prazer e que são até muito caras, mas que a gente não pode, porque a gente tem os compromissos da vida adulta, É fato.
Vamos pegar um exemplo nosso espírita. Quem é trabalhador da mediunidade, quem está nessa tarefa da mediunidade, sabe que tem que deixar certas coisas de lado, às vezes que dá muito prazer, para que tenha uma prática mediúnica o mais saudável possível. É fato. A gente, enquanto evangelizador, por exemplo, a gente tem que renunciar a certos comportamentos, porque nós somos exemplos para aqueles jovens e aquelas crianças que estão conosco. Então, é dessas coisas que ele está falando. E aí, quais são os ganhos que aí a gente vai botar, vai ponderar? Quais são os ganhos que a gente vai ter? Vale mais a pena esses ganhos ou continuar com antes? Entendeu? Então, é isso. E isso, às vezes, causa um conflito. Porque, por exemplo, quando a gente entra nessas questões, quando a gente entra nessa prática, a nossa família faz certas cobranças da gente, nós perdemos amigos que não concordam mais com o tipo de vida que a gente tem, né? A gente nós viramos pessoas esquisitas, podemos dizer assim, esquisitas. A gente vai ter uma postura diante de certas coisas na vida que as pessoas não entendem assim. Por exemplo, uma frase que é da sociedade, bandido bom é bandido morto, não faz parte do nosso vocabulário. Enquanto espírita, não pode mais fazer. A gente vai dar outra perspectiva, a gente vai dar outra visão para abordar esses aspectos. Então, isso tudo abala a gente. Isso tudo faz parte desse processo, né? Então, quando a gente está falando de saúde mental, nesse sentido, está falando assim, quais são as escolhas que eu estou fazendo na vida? Quais são os passos que eu estou dando na vida? E isso causa conflito, isso é fato, isso faz parte. Isso aí eu vou falar, aí a gente vai usar. Isso está dentro da normalidade, com certeza. Ter conflitos nesses processos de transformação é normal. Isso está na norma, enquanto ser em evolução que nós somos. Tudo bem, gente, até aí? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Aí é como ele fala, ó, que a gente estava falando. Quantas vezes teríamos que abdicar de alguns planos e projetos a fim de que possamos executar outras coisas que se mostrarão mais urgentes e necessárias? Maturidade, às vezes, é isso, é saber abrir mão de outras coisas que vão surgir. Sabe aquela frase do Cristo? Muitos os chamados, poucos escolhidos. Que é isso daí. Você é chamado, a gente é chamado. Aí vai com toda a força, vai com todo o gás, começa daqui, começa dali. Aí a vida vai fazendo, aí a gente encontra um problema aqui, outro problema ali, uma coisa ali, outra coisa ali. Aí vem os questionamentos, aí vem a hora. A gente vai ser o escolhido? A gente vai se colocar nessa condição de escolha? Ou seja, a gente vai adquirir maturidade? Então, aí a gente coloca o quê? Que esse momento que nós estamos vivendo, em que não é algo novo, esse problema com relação à crise, vamos colocar assim, de saúde mental que a gente está vivendo, é algo que nós estamos percebendo agora, porque esses 2 anos em que a gente ficou em reclusão por causa da pandemia do Covid-19, fez com que a gente parasse e observasse o mundo que está à nossa volta. Mas isso é algo que os profissionais da área de saúde mental, principalmente que é dentro da psicologia e da psicanálise, vem discutindo desde o início deste século. A gente pode dizer desde o final do século passado, desde o início desse século, que a gente vem conversando e vendo que essa crise ia acontecer, pelo caminhar das coisas como é que estão. Durante essa semana eu estava revendo uma fala de uma psicanalista, é a Maria Rita Kell, do Café Filosófico, eu acho, 2010, tenho já um tempinho, que ela estava falando do ressentimento. Gente, se vocês podem procurar, Maria Rita Kell, Kell é Kehl,
as falas delas e os textos delas sobre ressentimento são extraordinários, né? A Sociedade do Ressentimento. Que, se você parar para ouvir, você parece que ela está fazendo um retrato do que está acontecendo hoje, e a gente já estava falando isso antes. Mas só que a gente não é muito ouvido, a gente não é muito escutado. E aí, né, como que vem aquela questão que até um outro companheiro, que é o curador dessa série de programas em que a Maria Rita fala, que é o Jurandir Costa, Costa Freire, que ele faz um trabalho maravilhoso sobre que ele coloca que é a sociedade do espetáculo, ou seja, nós temos uma sociedade que o grande lance dela é o superficial, é o individualismo, é a brincadeira, é a diversão. É diversão, tudo por diversão, tudo por diversão. Né? Ah, e a vida é uma festa, né? Cuide de você mesmo. O que é diferente de você, joga fora. Em que a autoridade, os exemplos, vêm das celebridades, e celebridades são efêmeras, elas são voláteis, elas mudam de acordo com a necessidade do mercado. Então, é uma sociedade, a gente está imerso numa cultura em que não propõe processos de maturidade. E nós fomos feitos para evoluir. Nós somos sujeitos levados para progredir, para ir para frente, e não para ficar estacionado. Então, a gente vem essas crises, que é o abalo necessário para ver se a gente desperta e toma outra caminhada. Então, o sintoma, digamos assim, faz parte do processo de cura, porque o objetivo dele é fazer com que a gente cresça. No nosso caso que a gente está falando, é que a gente se coloque efetivamente nessa postura do escolhido, que é caminhar com Cristo. E aí esse é legal, ó. Esse é o conceito de saúde mental que ele traz e que tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ter saúde mental não é fazer o que se quer, e sim fazer o que tem que ser feito com o consentimento da consciência. Por quê? Vamos pegar a questão 132 do Livro dos Espíritos? Qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação diz que nós temos provas, nós temos expiações e que nós temos que colaborar com a nossa parte na obra de Deus. Então, se nós temos provas, nós temos que passar por certas questões escolhidas por nós ou elaboradas por nós com o nosso passado, das quais a gente não pode fugir. Então, não é fazer o que a gente quer, mas o que a gente precisa, do que a gente necessita. Se é expiação, então, a gente sabe, né? Que a gente tem que resgatar aquilo que a gente deixou estragadinho, que a gente tem que botar. Então, vai ter que acontecer. E aí, o que é a saúde mental que ele está falando nesse sentido? Não é que a gente não vai ter problema. Não é que, de repente, a gente vai ter crise de ansiedade, que a gente vai ter depressões e outros problemas mais. Mas é que a gente já vai ter consciência, na medida do nosso entendimento evolutivo, de que isso faz parte das nossas escolhas, das opções e de como a gente caminhou o nosso livre-arbítrio. E que a gente está passando por essas situações justamente para a gente entrar no eixo. Saúde mental é nesse sentido. Não significa que a gente não vai ter problema, não significa que a gente não vai ter angústia, que a gente não vai ter conflito. Não quer dizer que nós não vamos ter crises de ansiedade. Mas se a gente tem consciência do que isso é, a gente já começa a passar por essas crises de uma forma diferente. A gente caminha diferente. A gente vê o processo por outro prisma, por outro ângulo. Que não é definitivo, mas que é para a minha saúde. É o que vai fazer com que eu ande na linha, digamos assim. Que eu não escorregue em situações que eu preciso deixar para trás, que eu preciso deixar de ser um hábito na minha vida.
Aí ele traz essa frase, né? Jesus disse, eu não vim trazer a paz. E aí ele fala, a espada de Jesus é a luta interior. Toda vez que nos voltamos para a melhoria interior, momentaneamente perdemos a paz, porque é aí que temos de nos defrontar com nossa consciência, nossos defeitos, nossos vícios, nossas sombras. É o que a gente está vivendo agora. É o momento da atualidade. É aquilo que fala lá no capítulo 18 de A Gênesis, de que somos o grupo da geração que já atingimos o grau de maturidade suficiente, que temos o potencial e as possibilidades para lidarmos com essas questões. E mais, não nos deixarmos derrubar por ela e ainda colaborarmos para que outros possam seguir em frente. Que é o que fala, vem falando esses últimos livros do Manuel Filomeno de Miranda, principalmente Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Se você parar, ler e refletir sobre, só na introdução do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, é isso aqui que a gente está vivenciando, é a gente que está passando por isso. É este o momento, porque esse livro é feito para espíritas. Outro livro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais lá na frente, que fala para isso, é um livro de 2010 do espírito Joana de Ângeles, que é Vitória sobre a Depressão. Esse livro é feito para espírita. Joana de Ângeles está falando conosco. Eu em particular, eu lamento muito que eu tenha só entrado em contato com esse livro há pouco tempo, porque em 2010, Joana de Ângeles, neste livro, já está dizendo, nos equipando para passar por este momento que nós estamos vivendo. Esse livro é extraordinário para a gente. Não passou? Aí vem, ó. Muitas vezes, o primeiro resultado na vida de quem quer progredir não é melhorar, olha só, e sim a piora. Melhorar provoca uma desacomodação de coisas. O que estava organizado de um jeito precisa alterar-se a fim de que possibilite uma nova ordem. O mal precisa chegar ao extremo para que vejamos a necessidade do bem. Porque a gente coloca geralmente essa questão fora, mas ela está dentro. Então, essas angústias, essas aflições que a gente sente, elas, na realidade, é um grande aviso, é uma grande ferramenta da misericórdia de Deus, da providência divina, justamente para a gente parar e rever a vida. Isso não quer dizer que vai ser de uma hora para outra e que a gente vai conseguir numa reencarnação só. Mas se nós já estamos começando, significa que a gente já está dando uma boa caminhada nesse nosso processo evolutivo, nesse nosso processo regenerativo. Mais uma vez, item 33 do capítulo 18 de A Gênesis. Os regenerados são aqueles que precisam apresentar uma disposição pequena de mudança. Está lá. Não é com essas palavras, mas é isso que está escrito lá. Que é essa piora, como é que veio, o que a gente está fazendo com relação a isso. Quais são as revisões que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos deixando, até mesmo tomando consciência daquilo que eu não consigo. E não consigo sozinha, e eu vou procurar a ajuda dos profissionais. Vou trabalhar minha religiosidade, minha espiritualidade, mas eu vou procurar a ajuda dos profissionais competentes para que eu me fortaleça mais e consiga caminhar mais além. E aí, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, refere-se Jesus àqueles que já tomaram o rumo da transformação e, por isso, sofrem aflições. Somos nós, o que a gente está passando nesse momento. É isso.
E aí a importância do movimento espírita, a importância das nossas reuniões. Porque uma reunião administrativa de um CEU, por exemplo, não é só para ficar falando de questões do movimento, é para que nós possamos nos fortalecer, darmos a mão uns aos outros e que cada um vai segurar o outro nesses momentos difíceis. E vai dizer, tá tudo bem, estou contigo, vamos junto, estou te dando força. E às vezes a gente deixa isso passar. O Dr. Bezerra de Menezes nos disse que unidos nós somos que nem um feixe de varas. Pois é isso aí. Se um feixe fica bambo, o outro está firme, vai dar o quê? O suporte para aquele que está bambo. E vamos junto. Né? E vamos junto. Vamos caminhando junto. A mensagem de Jesus é absolutamente coincidente com a colocação espírita da reforma interior, que é o quê? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, que a gente falou até agora. Da gente sair da forma que a gente está, da gente utilizar esse potencial que tem, termos consciências daquilo que são hábitos nossos que nos fazem bem e trabalhar a partir daí para nos melhorarmos. E como é que a gente melhora isso? Colocando novos hábitos. Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. É para a gente ter saúde. E aí, o final, para a gente refletir, que é um recado direto para a gente, que está no livro Perturbações Espirituais, que eu uso muito. Quem já me ouviu sabe que eu uso sempre isso daí. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstremos-lhes que já... Esses são para os nossos inimigos espirituais, tá? Demonstremos-lhes que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo que hoje ocorre com eles. Isso é para a gente. Nós não somos mais essas pessoas que destruímos ou que usamos mal a palavra do Cristo. Nós já estamos em outro patamar, então a gente vai ter aflição, até porque esses amigos vêm cobrar isso da gente, vai falar assim, o quê? Conheço de outras eras. Toma cuidado com essa criatura, porque ela está te enganando. Ela me enganou no passado. E aí o que cabe a gente fazer? Ter outra postura, fora da caridade não há salvação, para que a gente possa envolver esses companheiros e que eles saiam desse estado de alucinação que a gente já teve. Acima de tudo, porém, cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da pessoa humana estão no seu interior e não fora. Aquilo da piora. O mal que vai chegar ao extremo não é o que está fora, é o que está dentro. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. E é muito legal, porque a gente viu que a gente junto, mesmo separados, mesmo online, a gente conseguiu passar por esses momentos difíceis, porque a gente estava junto de alguma forma. Porque a gente estava junto de alguma forma, aquilo que a gente falou, o feixe de varas. Um foi escorando o outro. Um foi escorando o outro e envergou, mas não quebrou. E se quebrou, com a ajuda do outro, o que aconteceu? Colou, voltou. E essa é a minha frase preferida. Eu falo sempre ela. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, olha só, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de ser imperfeitos em processo de aprimoramento. Isso tem que ser um lema nosso do momento. A gente está imperfeito e a gente tem esse direito, porque não ser perfeito significa que a gente está em processo de evolução. A gente tem que ter isso forte, marcado na gente, que é o sentido de pertencimento à vida, que é
que é que a gente ter consciência da nossa filiação de Deus. E o que significa essa filiação, que nós nascemos para sermos espíritos puros e felizes. Isso é sensacional que a doutrina espírita traz para a gente. Isso é o ponto fundamental para a gente ter saúde mental, ter essa certeza, essa convicção. E trabalharmos as nossas dificuldades em cima disso. Por quê? Porque a gente está em processo, a gente vai reencarnar tantas vezes quanto for necessário para que nós elaboremos essas questões. Eu acho que esse é o último. Atraindo para suas fileiras os desencarnados que ora lhe apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja, olha só, atraindo para suas fileiras os desencarnados que ora se lhe apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino de Deus instalado na terra e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. O que ele está querendo dizer? Quando esses companheiros, que são os inimigos da causa espírita, os inimigos do Cristo, no rumo do mundo de regeneração, mostra isso muito patente. Eles estão próximos de nós, é o momento da gente colocar o conhecimento espírita em ação. O nosso companheiro da FEB, o Jacobson Trovão, durante esse período de pandemia, fez um trabalho extraordinário sobre mediunidade. E ele sempre trouxe uma questão muito importante, que a questão mediúnica é uma questão de pensamento, de afinidade e sintonia. De que se nós trabalharmos os nossos pensamentos, nós trabalharmos os nossos sentimentos, a gente vai envolver esses companheiros com essa amorosidade, permitindo que a espiritualidade amiga e superior possa envolvê-los e, de alguma forma, afetá-los positivamente para que eles saiam da situação em que eles se encontram e voltem a caminhar junto do Cristo. E, às vezes, a ferocidade com que eles se apresentam é sinal de que eles estão sendo incomodados nas suas convicções e sendo convidados a elaborá-las de alguma forma. É a piora para a melhora. Né? E aí é isso. E aí a gente colocou uma bibliografia aqui básica, rapidamente, né? Algumas sugestões para a gente do Movimento Espírita Pensar, que é o texto do capítulo 24 do livro Após a Tempestade, do Espírito Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Franco, Os Novos Obreiros do Senhor. O Vitória sobre a Depressão, todo ele, mas a gente separou dois textos, o Trabalhador Espírita, e, gente, O Retorno do Filho Pródigo é uma obra-prima da Joana de Ângeles. Livro extraordinário. Eu vou falar um pouquinho desse livro. E esse livro, do Entrega-te a Deus, que tem o último capítulo, Carta aos Cristãos Modernos, que ela faz uma epístola para a gente, aos moldes das epístolas de Paulo. E os últimos livros do Manuel Filomeno de Miranda, que falam dessa situação e que são livros muito destinados a nós espíritas, mostrando o momento em que a gente está vivendo, toda essa movimentação do nosso interior, da espiritualidade, de que forma nós podemos estar nos preparando para nos trabalharmos em contrapartida, sermos ferramentas da espiritualidade superior para que possa estender a mão para esses companheiros tão conturbados e tão sofridos. E o livro Vitória sobre a Depressão, a Joana de Ângeles começa, o capítulo 1 é uma carta, tipo uma oração a São Francisco de Assis. E aí eu estava pensando, será por que Joana de Ângeles começa com essa carta? E aí, lendo a introdução, a gente entende por quê. Porque, semelhante a Francisco de Assis, só que de outra forma, nós estamos numa luta entre o sol e as trevas. E Francisco de Assis, ele reencarna na época
da Idade Média, que é a época das trevas, para trazer a luz do Cristo. Então, nós estamos vivenciando esse momento de alguma forma. Bom, deixa eu interromper aqui. 15 minutos. Nossa, foi rápido, a gente desculpa. Mas o tempo não dá para a gente debater isso e abrir mais, tá? Mas aí, perguntas, questões, colocações. Serviu para alguma coisa essas reflexões? Não era isso que era para trazer? Vamos lá. Ninguém? Eu vou falar. Fala, Irvino. Essa última parte foi interessante, dessa reflexão do espírito, para os espíritas, né? Se tomarem conhecimento de que nós somos imperfeitos mesmo, né? Mas ontem eu estava, no centro foi estudado o item O Homem de Bem, né, do capítulo 17 do Evangelho, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente vai abordar como ser o homem de bem se a gente não é nem 50% do que tá escrito ali recomendado, né? Mas, na realidade, é um caminho, né? Que mostra... Exatamente, né? é o caminho. É o caminho que a gente precisa percorrer, né? Aí é que talvez entra a questão da ansiedade nossa, que a gente às vezes está, né? No início você falou do ponto de partida, do ponto que a gente precisa abandonar para a gente alcançar um outro ponto melhor, né? Mas a gente está tão acomodado ali que, apesar de que você sabe, né, que lá no outro ponto da estrada tem uma coisa muito boa, né? Mas você fica com medo do percurso, porque você não se sente capaz ou preparado para essa estrada, né, que se apresenta diante de você. Mas você quer chegar lá, de qualquer jeito, né? Querendo até burlar, né, algumas coisas para que você chegue nesse ponto tão maravilhoso que você sabe que está lá na frente, né? Mas sabe o que acontece? É que aí é a visão que a gente tem da doutrina espírita, que a gente tentou trazer. Aquilo que a gente faz é processo. A palavra processo é progresso. Progresso quer dizer de grau em grau. Carlinhos, que é o homem da física, sabe o que eu estou falando. Você não atinge os 100 graus Celsius de uma hora para outra. É de grau em grau. Né? Não passa do 0 para o 100 direto, tem a escala. E é isso que acontece com a gente. Se a gente aprende a respeitar esse tempo sem se descuidar, a gente consegue. E os espíritos bons, esses missionários que passaram pela Terra, se a gente parar para ver, eles nunca se preocuparam com isso. Eles vão fazendo. Eles fazem. Eles fazem. Não quer dizer que não tiveram angústia. Tem aquela passagem muito interessante que o Hilário Silva, eu acho que é o Hilário Silva traz para a gente, do dia que o Kardec estava desanimado e que ele recebeu de presente um livro dos Espíritos encadernado e que o companheiro fez aquela dedicação agradecendo a Kardec, dizendo que ele só não cometeu suicídio porque ele se deparou com o livro dos Espíritos e leu. E aí Kardec respirou fundo e voltou para o trabalho. Entendeu? Se a gente está conseguindo deixar as nossas casas espíritas abertas, mesmo com as dificuldades, a gente está no caminho, gente. A gente está fazendo esse caminho do Kardec. E um dos pontos, né, para o homem de bem, né, para você conseguir ser esse homem de bem, é uma das questões que a gente tem muita dificuldade, que é o abandono dos interesses particulares, né? Mas isso é aos poucos, Virgínia. Aquilo ali é paradigma. A gente vai conseguir. Mas ele fala que o primeiro ponto é o quê? Trabalhar a fé. Aí as outras questões vêm. Mas se a gente parar para ver, que foi o que o Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente, e até o Sérgio, é o seguinte, a Dona Ivone tem um livro, A Grande Doutrina dos Fortes, que fala isso também, de que a gente já não é mais aqueles espíritos fanáticos, a gente já não usa mais a palavra do Cristo para corromper as pessoas.
E isso é um avanço enorme. A gente já, mesmo com os nossos tropeços, a gente já está realizando algum trabalho na seara do Cristo. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai cada vez se fortalecendo mais, lidando com as nossas questões e indo em frente. E dando suporte para outros tantos que vão chegar até nós pedindo essa ajuda. Entendeu? Mais alguém, gente? Faltam 10 minutos. Eu adoro esse silêncio. É horrível esse silêncio. É porque a gente acha que não... Ah, Carlinhos levantou a mão. Fala, Carlinhos. Não, você está falando aí, eu estou aqui, né, pensando, observando. Você falou do feixe de vara. Então, nós, sozinhos, somos mais frágeis. Porque a gente foi construído na nossa mente uma condição, né? De poder, de sabedoria. E agora desconstruir isso e conscientizar que a gente sabe muito pouco ainda e o que o nosso irmão ele está ali para nos auxiliar é muito difícil, é muito dolorido. Estou falando para vocês que eu, em particular, né, o irmão Estela, a gente, quando se viu com um problema, para onde nós corremos? Para o movimento espírita. Por quê? Sabíamos que fazíamos parte de um grupo coeso e, com certeza, iria nos ajudar. Aí, a gente continuou. A árvore não se quebrou. Continuamos. Então, quando a gente começa a compreender isso tudo, na nossa pequenez ainda, a gente avança, auxilia o outro, né? Mas se você não tiver essa certeza que nós estamos nesse movimento, você falou do Kardec, né? Já ouvimos isso. Temos testemunhos aos montes. E assim mesmo a gente ainda duvida. E duvida de nós mesmos, da nossa capacidade de auxiliar. E a gente vai caminhar. Não temos escapatória, não. Rapidamente, você falou, tem outra do Kardec, que está numa daquelas histórias dos espíritos felizes do céu e inferno. Acho que é um médico que desencarnou, e uma outra companheira que fala para ele assim: sabemos do seu problema de saúde. Cuida da parte física, que você está descuidando, que nós vamos te dar o suporte para você levar a sua missão. Mas cuida da parte física. Porque se você não cuidar, você vai entrar na espiritualidade como suicida. Eles dão isso a entender a Kardec. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes acha, ai, Kardec, mas ele teve esses momentos também. Ele falou, cuida da sua parte física. É isso que você está falando. Cuida do mínimo que você tem. Seja firme. Unam-se. Que a gente vai dar dando suporte para vocês estarem se trabalhando e levando essa tarefa que foi entregue para vocês desfizeram no passado, agora vocês estão corrigindo. Por isso as dificuldades que nós estamos passando agora. Está no roteiro. Agora, da forma como a gente colocar, a gente vai passar de ano ou não. É com a gente. A gente tem que fazer essa questão. Será que nós não estamos num grande momento de provação nossa para que a gente seja testado e nós levemos as nossas convicções de fato? Vamos seguir em frente ou vamos entregar os pontos? Essa é a questão. Andréia, estou pensando aqui, assim, a gente ouve tantas orientações espirituais e a gente ouve muito dizer, né, que os espíritos não desistem de nós. Mas nós adoramos desistir de nós mesmos. Para a gente é fácil fazer isso, né? A gente desiste porque aquilo que o Ervino, acho que foi o Ervino que estava falando, a gente fica com medo do esforço, do caminho, a gente já sabe que lá na frente vai estar melhor, mas a gente fica marcando o passo porque a gente não quer avançar, está acomodado onde está. Sabotamos essa acomodação, nós mesmos. ela... Oi?
sabotamos nós mesmos. Essa acomodação, ela traz ela traz um desconforto, porque a gente sabe que pode um pouco mais, sabe que nós estamos sendo assim displicentes conosco mesmo, e aí isso dói mais ainda. Então, ao invés de a gente ter coragem de avançar e passar pelo processo, né? A gente fica marcando o passo ali e remoendo. Por que eu não estou melhor nisso? Por que eu não faço isso? Mas não me esforço o suficiente para sair dali. Mas, Regina, olha só, mas isso é demorado. Sabe que mas a questão toda é não parar. Você estava falando aí da continuidade. A questão é que quantas vezes a gente fica parado. Exatamente. Mas olha só, assim, a gente que é da área da psicologia, e dependendo da linha que segue, eu gosto de psicanálise. E quando eu falo de psicanálise, eu não estou falando de Jung, não, eu gosto de Freud mesmo. E aí, o processo terapêutico é um processo longo. Às vezes as pessoas falam, mas o que acontece é o seguinte: o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, seja lá o que for, às vezes, assim, em pouquíssimo tempo, ele já consegue ter uma ideia qual é a problemática central do indivíduo. Mas quem tem que tomar consciência disso é o indivíduo. E, às vezes, demora 10 anos para saber aquilo que o psicólogo, em 2 meses, já percebeu. Porque não adianta nada a gente chegar e falar o teu problema é esse, se você não elaborou isso dentro de você. Então, às vezes, vai pelos... Sabe, assim, tem um problema central. Aí vai por outros caminhos até chegar aquele ali. Aí, quando chega, é isso que você está falando? Quando chega, bate, vem a angústia. Não é, ai, meu Deus, fico feliz. Bate uma angústia, bate uma dor enorme. E é a partir daquela dor, por incrível que pareça, que a gente vai deixar isso e vai melhorar. O que a gente tem que entender também é que a gente só vai saber realmente o progresso que a gente fez nesta existência quando a gente desencarnar. Às vezes a gente acha que não deu um passo e a gente deu um passo monumental de acordo com aquilo que a gente deixou para trás. Não sei se vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Às vezes a gente, sabe, a gente ficou tão parado nos nossos fanatismos, nos nossos hábitos, na forma equivocada de ver a doutrina do Cristo, entendeu? Vivendo esses preconceitos que a gente viu hoje, que a gente vê hoje, uma série de coisas, e colaborando com essa injustiça até se acovardando. E hoje a gente já não aceita mais isso na nossa vida, e de alguma forma, no nosso dia a dia, a gente luta para isso. Por quê? Já falta 1 minuto. Porque, gente, espíritos com o nosso passado, chegando agora, por exemplo, e fazer uma sopa para uma pessoa que é um morador de rua e ainda com problema de dependência química, é um avanço enorme para a gente. Porque até então a gente nem sabia, em existências passadas, a gente nem sabia da existência dessas pessoas. Eles eram os párias, como fala Vitor Hugo, né? Que a gente queria ver para fora. Hoje não. Hoje a gente briga por eles. Entendeu? A gente ora por eles. A gente, de alguma forma, estende a mão. Então, são esses processos que vão trazendo essa questão de saúde mental para a gente. A saúde mental não é uma coisa fechada, é uma coisa mais aberta. É um processo. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aprender a conviver com essas situações. Enfim. São 15 horas. Então, queremos agradecer a participação de todos, né? Temos 13 pessoas na salinha e agradecer a participação de todos. No próximo encontro, eu não sei qual é o tema, a Regina sabe?
para você, preservando a história da instituição espírita. É o Paulo Goulart que vai cuidar disso. É da área de ações estratégicas, né? Então, no mês que vem, né, nós vamos divulgar também essa atividade, tá bom? E assim que tiver tudo pronto, a gente coloca nos grupos do WhatsApp para que todos vocês possam participar também. Agradecemos a todos. Aqui tem uns nomezinhos aqui, a Lília, André e Emília, por ter feito esse trabalho legal com a gente hoje. Regina Marciano, Sônia Ferreira, Ana Cristina, Antônio, Carlinho, Elio Alves, Hervínio Santos, Julimar, Luciana Alves, Sócrates, né? E Júnior. Qual é o nome da sua companheira aí do lado? Glória. A Glória. Sócrates e Glória, por estar aqui conosco também. O Eliú também está aqui conosco. Eu falei o nome dele Obrigada. também, Eliú Alves. E o Júnior, que entrou agora, né? Ele está ainda se conectando, mas fica o nosso abraço, o nosso carinho também. Então, agradecemos todos a vocês, né, por essa primeira parte. Agora nós vamos continuar com a reunião do seu, tá bom? E até mês que vem, para vocês e aqueles do seu que fiquem na sala para a gente dar continuidade. Tchau, um grande abraço. Boa tarde, boa reunião. Obrigado. Gente, beijos. Eu vou para o Projeto Ivone, tá? Depois eu trago as novidades para a gente. Tá, ok. Tchau, Andréia. Bom trabalho. Bom trabalho. Vai desligar a gravação, né, Jones? Vou desligar, até esqueci.